perigos e os riscos e inconvenientes da mediunidade, tá? E hoje nós vamos falar que entre os riscos e os inconvenientes da mediunidade, esse é teu? Posso? Aula 6. Ué? Aqui tá diferente. Chega, né? Você pegou nova. Essa aqui, aula 6 aqui é outra coisa. Ah, não, tá certo. Pode parar. O que é essa coisa que não para de aparecer aqui? Como é que eu tiro isso? Sair. Aí. Então, entre os perigos e inconvenientes, nós vamos começar falando dos inconvenientes, né? Por quase 150 anos, a doutrina espírita sofreu os mais variados tipos de ataques, desde acusações de simples fraude até as de práticas demoníacas. Hoje, já não se discute quanto à existência do fenômeno, somente acusam a prática mediúnica de levar por caminhos perigosos quem a ela se entrega. Sabemos que o Espiritismo realmente oferece perigo, mas apenas aos imprudentes, que sem o preparo e o estudo, sem o método adequado e sem a proteção eficaz, se lançam a aventuras experimentais, por simples curiosidade ou por frívolas diversões, atraindo para si elementos inferiores do mundo invisível, cuja influência maléfica fatalmente sofrerão. No entanto, esses perigos, via de regra, são por demais exagerados a fim de desestimular o interesse da população em aproximar-se da fonte capaz de matar a sede de conhecimento acerca de seu destino futuro. Então vejam, dentro deste enfoque, se criou no mundo todo, quando viram que a doutrina espírita ela vinha avançando, então nós não podemos mais continuar dizendo que isso é coisa do demônio, nós vamos continuar dizendo agora que isso é uma coisa perigosa. E realmente é perigosa. Porque se uma pessoa não estiver devidamente preparada e vai mexer com as coisas que ela não vê, o risco é muito grande de ir buscar lã e sair tosqueado. Então, tem muita gente que acabou se perdendo nesse caminho do desenvolvimento mediúnico por causa disso. Então, é por isso que a gente está dando um espaço de 3 aulas para falar sobre os riscos da mediunidade. Entre os principais riscos da mediunidade, o primeiro é a falta de estudo. E é por isso que fica perigoso. Quando as pessoas se jogam simplesmente, eu não tenho mediunidade, eu vou entrar em tal lugar e vou fazer mediunismo. Espera um pouco. Você sabe com quem você vai fazer, de que forma, como é que não é. Então, este cuidado, a falta de estudo é que leva a gente a incorrer em erros. Tá? Muito bem. O segundo grande inconveniente da mediunidade é falta de método. O que é método? É uma organização gerencial do trabalho. Então, quando a gente vai fazer um arroz, não adianta você botar a água e esquecer de botar o azeite depois. Se você botar só a água para fazer o arroz, vai ficar faltando alguma coisa. Você precisa de botar um pouco de azeite e um pouco de sal. Não dá para inverter a ordem das coisas, porque senão não funciona. Tudo na vida tem uma metodologia. Para você construir uma casa, você tem que começar do alicerce e vir subindo as paredes até você chegar nos andaimes e depois, por último, o telhado. Então, fazer espiritismo sem uma metodologia também é complicado. Facilidade de comunicação pode servir às vezes à invasão de almas perversas. Tem pessoas que nascem médiums. Nascem. Elas não precisam estudar, não precisam fazer nada.
elas estão prontas. E essas pessoas então começam a ser assediadas por espíritos atrasados que vão fazer com que esta criatura tenha uma vida completamente destrambelhada. E daí, essa facilidade dessa criatura, ela se volta contra ela própria. O que seria uma coisa muito boa, mas na mão dela aquilo ali se tornou um perigo. É como você dar um carro muito veloz para uma criança dirigir. Então, você tem uma máquina fantástica na mão, mas não sabe cuidar dessa máquina. Você não sabe medir a abertura desses canais e quando e por que devemos fazer isso. Tá? Vamos para frente. Um outro perigo é não exercitá-la em médios com caracteres impressionáveis e fracos. O que quer dizer isso? Existem pessoas sim que têm uma mente mais fraca que as outras. Existem pessoas esquizofrênicas, existem pessoas com debilidades mentais, e essas pessoas não é bom você desenvolver mediunidade numa criatura desse tipo, porque o risco dela se perder é muito alto. Por isso que com crianças a gente tem um certo respeito até os 14, 12, 13, 14 anos de idade. Antes disso é muito perigoso você abrir uma mediunidade numa criança, porque ela vai fantasiar demais as coisas. E daí chega um momento que ela perde a noção do que é realidade e do que é fantasia. E daí para uma obsessão, daí para um problema muito mais sério, é impassível. Tá? Muito bem. Já falei das crianças, era o último item aqui. Não exercitá-la em crianças. E a última complicação dos riscos da mediunidade é a perda da mediunidade. Então, perda e suspensão. Muita gente acha, não, eu vou ter uma mediunidade agora, abrir ela e vou levar ela até o final da vida sempre igual. Não é assim. Quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, eu tinha uma capacidade que, por exemplo, agora, vocês estão aí sentados assistindo a aula aqui, quando eu ficava no lugar que vocês estão hoje, depois de uns 5 minutos que eu estava ouvindo a palestra, de repente eu saía do corpo e ficava assim em cima do teto, assistindo a aula de cima do teto. Então eu via o meu corpinho sentado lá e assistindo a palestra por cima. Depois nunca mais aconteceu isso comigo. Nunca mais sumiu essa minha capacidade, nem que eu queira, eu não consigo fazer isso. Às vezes busco isso, mas não consigo. Então, a perda da mediunidade, ela pode acontecer por advertência, por benevolência e por provação. Vejam bem, são 3 razões que a gente perde a mediunidade: por advertência, benevolência e provação. Por advertência, a gente perde a mediunidade quando o médium deixa a desejar sobre o ponto de vista moral e doutrinário. Ou seja, você começa a tomar pé da situação mediúnica e de repente você começa a fazer mau uso dessa mediunidade. Então é comum acontecer que essa mediunidade é caçada de você. Por simplesmente é caçada. Você vai no centro, você não recebe mais entidade nenhuma, você não consegue mais vislumbrar nada, você vai perdendo a mediunidade. Mas isso é uma forma que o plano espiritual encontra de tirar você de cena, porque você está usando mal aquele mandato mediúnico que te foi otorgado. E isso é muito comum acontecer, principalmente com essas pessoas que abrem tendas de adivinhações, que cobram, que começam a botar dinheiro em cima, tá? Ah, nós vamos fazer um trabalho para você, mas esse trabalho vai ter que custar X reais, e vai ter que custar um favor a mais que você tem que me fazer. Então, quando começa a cobrar,